Galera, vamos aqui pro Analisando o Render 6. Se você não conhece esse quadro aqui, que eu analiso o render dos inscritos e dos alunos, eu sempre deixo aqui embaixo um link para você enviar suas imagens aí para eu poder analisar aqui no canal. E aí você pode mandar até 3 imagens e lá você escolhe qual renderizador que você usa. E aí, se eu demorar um pouco para trazer esses vídeos aqui, é porque eu tô esperando algumas pessoas mandarem as imagens. Se vocês quiserem esse quadro aqui toda semana no canal, eu preciso que vocês mandem suas imagens aí. E aí por vídeo eu vou trazer 2 a 3 pessoas para analisar as imagens. Já peço até desculpas aqui, às vezes o pessoal manda e passa aí algum tempo sem eu analisar, porque eu tô esperando juntar uma quantidade de pessoas. Então vamos lá pro Analisando Render 6. Então galera, eu trouxe 2 pessoas aqui para analisar. Foi o Felipe de Souza, ele até já mandou algumas imagens anteriormente. Ele usa o Escape e aí ele quis mandar novamente algumas imagens para eu dar uma analisada aqui. Se você já mandou e quiser mandar de novo aí, é legal você ir mandando pra gente ver a evolução que você tá tendo aí. E aí já peço desculpas ao Felipe, ele mandou já faz um tempo aí, só que eu tava esperando mais pessoas. E aí recentemente a Suzane também mandou as imagens aqui. A Suzane usa o Lumion, tá? E o Felipe usa o Escape. Eu vou começar aqui pela Suzane. Tá, essa aqui foi a primeira imagem que a Suzane mandou, tá? Aqui é uma fachada, né? Aqui a gente consegue ver o quê? Pela posição da câmera aqui, parece que tá um pouquinho alta a posição da câmera, tá? Aqui geralmente, ó, ela botou uma rampinha aqui pro carro, tá? Mas geralmente nas fachadas, a gente bota uma câmera assim um pouco mais baixa, tá? É assim numa altura de 1,20, 1,30 e aí mostra um pouco da rua. É legal mostrar um pouco da rua. Tem gente que até acrescenta alguns carros na rua ali, né, para mostrar, dar um movimento na cena. E aí bota uma rua ali com algumas folhinhas, dá uma humanizada na rua que deixa isso mais realista, tá? Ela botou uma grama aqui, aqui botou, eu acho que é um vidro na parte do muro, e aí botou o portão e a gente consegue ver a casa ali dentro. Aqui, ó, nesse telhado a gente já consegue ver, ó. Aqui aparentemente ela usou uma textura. Quando a gente tem que mostrar o telhado, é ideal a gente botar as telhas modeladas, tá? Você consegue pegar blocos de telha aí, e aí existe até alguns plugins no SketchUp que você já faz o telhado com as telhas tudo certinho, tá? Eu não tenho esse plugin, eu faço na raça mesmo, botando telha por telha. Mas aí é legal botar a telha modelada aqui, tá? Porque aqui chama muita atenção essa parte do telhado aqui. A gente já vai de cara nela aqui, nessa textura, e aí já nota aqui, ó, que é uma textura. Aí é legal botar os bloquinhos de telha pra ficar bem legal aqui. Aqui atrás, ó, a gente vê um céu. É como se fosse assim, mais um entardecer, né? Esse céu ficou bacana. Essas árvores aqui, eu não sei se ela usou árvores do Lumion ou se isso tudo aqui é um background. Eu acho que ela utilizou um background aqui no fundo. E a gente consegue ver, ó, que a qualidade da imagem do background não tá muito boa. Tá meio assim, não tá com muita definição. Isso aqui talvez, eu não sei como é que tá, se o background ele é em PNG, se ele não tem fundo, ou se ele já veio com esse próprio céu aqui, né? Às vezes o background vem só com as árvores e montanhas e o fundo, mas às vezes ele vem com o céu completo. Nesse caso aqui, talvez se ela abaixasse um pouco o background e empurrasse para trás, ia disfarçar um pouco essa qualidade aqui, né? Porque as árvores aqui não ficaram muito legais aqui, a definição delas, né? Mas aí, ó, ela usou aqui um arandela, ficou legal essa iluminação que ela utilizou aqui do lado. Aqui nessa parte aqui, acho que tem uma iluminação para as plantas aqui. Ficou bem legal. A próxima imagem foi de outra fachada, né? Nesse caso, ó, ela já mostrou a rua aqui. Mas aqui, ó, parece que ela subiu um pouco essa faixa aqui. Ela botou um nível. Eu não sei se ela botou um nível mesmo aqui. Mas essa faixa aqui, ó, essas faixas brancas aqui junto com a rua, eu gosto de utilizar a mesma textura que eu utilizei na rua. Nesse caso aqui, ó, a textura do asfalto, ela tá um pouco repetida. Ela tá um pouco repetitiva aqui, ó. Se você notar, ela não tem ela segue muito um padrão aqui. Talvez se deixasse ela um pouquinho mais escura, né? Um pouquinho mais escura a textura aqui. E se utilizasse aquele efeito de precipitação no Lumion, que dá uma molhada no chão, você abaixa a quantidade de partículas e o tamanho.
E aí você vai diminuindo a fase da precipitação lá, que aí vai deixando a rua um pouquinho molhada. Isso aí dá um relevo pra rua, pra textura da rua. E aí fica bem mais interessante, né? Ela botou uma rampinha aqui, né? Tá meio estranha essa rampa aqui pra garagem. E eu acho que faltou uma rampa aqui na calçada também. A iluminação que ela utilizou novamente ficou ótima. Aqui ela botou arandelas, botou aqui também. Aqui acho que foi um perfil de LED, né? Ela botou luz aqui também. E aí botou desse lado aqui. A vegetação, ó, eu acho que ficou um pouquinho alta. E a gente consegue ver aqui, ó, que tá entrando na calçada. Tem que tomar cuidado com isso. Aqui, ó, talvez alguma face aqui na parte de baixo da calçada esteja na mesma cor da textura da grama. E aí a grama pegou aqui dentro, ó. Isso aqui tem que dar uma olhada dentro da face, no SketchUp lá, ou no modelador que você usa, embaixo da calçada aqui. E aí, ó, só ajustar essa faixa aqui. E aí, ó, a mesma cor que você botar na textura da rua, configurando do jeito que você configurar, copia a textura e cola nessa faixa aqui. Só que aí na colorização você aumenta o branco, tá? Aí vai ficar, a gente vai perceber que vai ficar até assim mais natural. E aí só mais um detalhe, ó, aqui tem vidro e aqui também tem vidro, ó, e a gente consegue ver, ó, o fundo lá do Lumion, tá? Faltou preencher um pouquinho o entorno de trás, né, o background, e preencher a parte de trás da câmera também, tá? Porque aqui a gente consegue ver, ó, que não tem nada refletindo atrás. A outra imagem foi uma imagem interna que ela mandou. Aqui, ó, ficou bem legal essa imagem interna. Geralmente, cenas internas no Lumion aí acaba sendo um pouco mais difícil, né? Mas ela botou aqui, a geladeira ficou ótima, tá com reflexo bacana aqui. Ela botou luz aqui, botou luz aqui embaixo também, a gente consegue ver aqui, ó. Botou luz aqui, o reflexo desse azulejo ou partilha, não sei, tá mais pra azulejo. Ficou bem legal o reflexo aqui, tá? Essa churrasqueira aqui, ó, tá bem legal esse material daqui também, ó. O reflexo, assim, pessoal, ele muda muita coisa, tá? Talvez só a textura dessas banquetas aqui, dessas cadeiras, talvez, acho que ela utilizou um couro, mas talvez um tecido ali ficaria mais... A visualização ficaria melhor. Aqui tá muito marcado. Eu acho que a textura ficou muito marcada aqui, tá? O ripado ficou ótimo. Talvez ela poderia ter aumentado um pouquinho mais o ripado e botado mais relevo, eu acho. Ia marcar um pouco. Aqui ficou muito sem... Talvez ficou sem profundidade aqui. Nesse e nesse daqui, ó. Talvez se ela aumentasse a escala do relevo ficaria melhor. E eu acho que faltou um pouco mais de reflexo aqui no piso. A luz, ela tá batendo esse lado aqui, ó, tá até estourando um pouco a luz. Mas estourou um pouco aqui, mas nessa parte ficou ótimo. E talvez só, como eu falei, um reflexo a mais aqui no piso. Vou passar para as imagens agora do Felipe de Souza. Ele mandou duas imagens aqui, uma externa e uma interna. A primeira que ele mandou aqui foi uma imagem externa. A gente consegue ver aqui, ele utiliza o escape, né? Nesse caso, ó, ficou bem legal aqui, tá? Ele botou a rua. E aí, como eu falei, ó, se botar um efeito de chuva, fica bem legal. A gente percebe uma rua com relevo, um pós-chuva assim, ficou bem marcado. Essas folhas aqui tá dando, acho que ficou um pouquinho voando, né? A gente consegue ver a sombra aqui. Ele botou, ó, uma grama aqui. Talvez essa grama seja a do Escape, né? A grama do Escape, ela não é tão boa assim, né? A do Lumion, a grama 3D do Lumion, ela tem uma qualidade muito boa, tá? Mas ela pesa no arquivo. A grama do Escape aqui, ó, eu acho que ele deixou um pouquinho alta. Talvez se ele abaixasse mais a altura da grama, ia ficar mais suave, ia disfarçar um pouco aqui, ó, porque ela tá um pouquinho alta. E aí, ó, esses blocos aqui ficaram ótimos. Eu acho que ele trouxe de fora esses blocos aqui. Esse jardim vertical aqui também é excelente. Isso aqui é pesado, né, porque é cheio de blocos de plantas. A gente traz da modelagem isso aqui. E aí acaba ficando um pouco pesado na cena. Ele botou algumas árvores aqui de entorno. Essa árvore no meio ficou ótima. Ficou muito bom. A gente percebe assim, ó, que tá aquele verde mais esbranquiçado, tá? Em toda a cena, porque é uma cena nublada. Talvez o céu ficou muito branco. Eu não sei se utilizou um HDRI. Se utilizar um HDRI,
talvez diminuir um pouco o brilho dele, pra ele mostrar pelo menos algumas nuvens. Porque a cor da cena tá ótima, tá tudo branco, combinando com o céu. Só que o céu tá branco demais, entendeu? Eu acho que dá uma escurecida só um pouquinho, tá? Botou algumas árvores aqui, algumas plantinhas aqui. A iluminação ali ficou legal, ó, ele iluminou bem. Essa parte, esses spots aqui, eu acho que ele, não sei, acho que não iluminou muito bem aqui, tá? Tem alguns pontos da cena que tá, eu não sei se você levou pro Photoshop pra mudar alguma coisa, mas eu acho que o contraste da cena tá muito alto. Tá muito escuro algumas partes, ó. Essa parte aqui tá um pouquinho escura. Tem alguns lugares aqui, ó, essa parte de baixo da planta tá muito escuro. Eu não sei se você aumentou a sombra lá nas configurações do Escape, ou levou pro Photoshop, aumentou o contraste, ou aumentou o contraste no Escape. Talvez se diminuísse um pouco o contraste ou as sombras, ficaria mais natural, tá? E diminuir um pouquinho a claridade do céu aí. E a cena interna que ele mandou aqui, aqui a gente percebe, ó, que tá a persiana aqui, ela tá, parece que cobriu aqui, né? A luz do sol cobriu aqui a persiana, tá muito branco ali fora, tá? Ficou a luz dentro ficou ótimo, mas aqui na persiana estourou um pouco a luz. Talvez ele botou eu não sei se ele utilizou o tipo de textura aqui em folhagem, né? Que a gente tem aquela, lá no Lume a gente chama de cerosidade, que a luz atravessa um objeto assim, né? Aqui, ó, os materiais ficaram ótimos, tá? Todos os materiais aqui ficaram, esse ripado aqui ficou bem marcado. Aqui novamente, ó, o contraste e as sombras, aqui tá muita sombra aqui dentro, ó, tá? Aqui ficou bem escuro, geralmente não é tão escuro assim. E aqui embaixo da mesa também, ó. O material da cadeira e do notebook ficou ótimo, tá? O cromado que ele utilizou aqui. Aqui tem um certo reflexo, ó, na parte da cadeira. É legal aqui a luz do notebook, dá pra gente ver a luz refletindo aqui no teclado e um pouquinho na mesa. Isso aqui ficou bem legal, tá? E aí, novamente, diminuir um pouco o contraste da cena e tentar cobrir, botar uma textura um pouquinho mais forte nessa persiana, pra disfarçar a luz ali que ficou um pouco estourada na parte de fora. Novamente aí, vou deixar o link aqui para vocês mandarem suas imagens. Se tiver muitas pessoas mandando aí, eu consigo trazer um vídeo de análise toda semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. As imagens estão evoluindo muito aqui com o decorrer das análises. E eu vou continuar aguardando vocês mandarem as imagens aí para analisar. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.